bom dia. Nós estamos aqui novamente para mais uma aula. A nossa disciplina de hoje é Geografia e ela está no nosso livro a partir da página 304. E eu quero falar com você hoje sobre a população rural e a população urbana de um município. Bem, um município ele é formado por habitantes que moram na área urbana e habitantes que moram na área rural. A área rural é o campo e a área urbana é a nossa cidade. A soma desses habitantes da área rural e da área urbana formam a população de um município, ok? Então, na página 304, tem um quadro mostrando a população de alguns municípios do Brasil. Então, eu tenho aqui, Alpercata, que fica lá em Minas Gerais, Palhoça, que fica em Santa Catarina, Manaus, no Amazonas, e São Paulo, tá? E aí eu tenho a população rural desses municípios, a população urbana e o total da população rural mais a população urbana. Bem, na número 1 está perguntando assim, olha, qual é o município que possui população total com o maior número de habitantes? E o município que possui o menor número? Então você vai olhar aqui, na população total, qual deles possui o maior número de habitantes e qual deles que possui o menor número de habitantes, ok? Na número 2 pergunta assim, qual é o município que tem o maior número de habitantes no espaço rural? Então é só você olhar aqui, no espaço rural, quem possui o maior número? E qual deles possui, qual município que tem o menor número de habitantes no espaço rural? Entendido? Número 3. Quantos habitantes o município de Palhoça, Palhoça, quantos habitantes o município de Palhoça tem a mais do que o município de Itumbiara? Lembra das nossas aulas de matemática, quando eu falei para vocês dessa palavrinha a mais, e eu disse que ela é uma pegadinha matemática? Todas as vezes que o probleminha te perguntar quanto que tem a mais, de que mesmo vai ser a operação? Se você lembrou que é de menos, fico feliz. Isso aí. Então aqui, para você descobrir quanto que um município tem a mais do que o outro, você vai fazer uma continha de subtração, uma continha de menos, ok? Bem, o Brasil, ele possui uma população de aproximadamente 204 milhões de habitantes. E desses 204 milhões, 31 milhões vive na área rural, ou seja, vive no campo, e todo o restante vive na área urbana, na cidade. E por que será que as pessoas procuram mais a cidade para morar do que o campo? Por que muita gente sai do campo para viver na cidade? Exatamente porque na cidade as condições de vida são um pouco melhores. A cidade ela oferece alguns serviços que muitas das vezes o campo não oferece, como escolas melhores, hospitais melhores, melhores empregos. Esses serviços fazem com que muitos moradores deixem o campo para viver na cidade. Porém, mesmo assim, ainda existem um pouquinho de municípios no Brasil onde os moradores do campo têm número maior do que os moradores da cidade. Poucos municípios, mas tem. E aqui na página 305 eu tenho um exemplo de um município desse. É o município de Itiquira, que fica lá no Mato Grosso. Nesse município, a população rural é maior do que a população urbana. A população rural é formada por 7.036 habitantes e a população urbana por 4.442. Isso acontece em poucos municípios. Na número 1 está perguntando assim sobre esse gráfico aqui, quantos habitantes vivem no espaço rural do município de Itiquira?
Só você olhar aqui os dados do gráfico. Letra número 5. Quantos habitantes vivem no espaço urbano desse município? E olha a pegadinha aqui de novo, ó. No espaço rural do município de Itiquira, vivem quantos habitantes a mais que no município do que no espaço urbano? Lembrando da pegadinha, perguntou a mais, então a conta vai ser de... Você já sabe. Bom, continuando na página 306, tem um quadro aonde você vai precisar descobrir os dados que formam a população. Então me acompanhe aqui, olha. Faça os cálculos para completar as lacunas da tabela abaixo. Eu tenho aqui alguns municípios. Aqui eu tenho a população rural, a população urbana e a população total desses municípios. Só que algumas lacunas estão vazias e você vai precisar descobrir o valor que você vai escrever nessas lacunas. Como que você vai descobrir isso? Olha o que está pedindo na letra A. Ou melhor, vamos primeiro descobrir aqui o total, para depois a gente responder aqui, que vai ficar mais fácil, ok? Bem, você tem o total da população da área rural e você tem a população da área urbana. Como que você faz para descobrir o total dessa população de Goiânia? Fazendo uma operação de adição, não é isso? Você vai somar a população rural com a população urbana e vai descobrir o total dela, ok? No município de Parintins, tem a população rural, mas não tem a população urbana. Porém, você tem a população total dos dois. Então, eu vou te dar uma dica de como você vai fazer para descobrir a população urbana desse município. Você vai pegar o total menos a população rural. O que sobrar é exatamente a população urbana. Repetindo, você vai pegar o total menos a população rural que você já tem aqui no gráfico. O que sobrar é a população urbana, ok? A mesma coisa acontece lá em Alto Alegre. Ele te deu a população urbana e te deu o total. E ele quer que você descubra quantos moradores tem na população rural. Então, você vai pegar o total menos a população urbana. O que sobrar é a população rural. Entendido? E, por último, Mucurici, que aqui é exatamente como no município de Goiânia. Ele tem a rural e tem a urbana. E quer saber o total. Então, esse é fácil. Você vai somar rural com urbana e vai descobrir o total dos dois, ok? Agora sim, agora que você já tem todos os dados preenchidos, você vai conseguir responder aqui. Então aqui pergunta assim: qual município apresenta o maior número total de habitantes? Então depois que você tiver a tabela preenchida, você vai ver qual é o maior total aqui, de qual município. Onde vive a maioria da população de Parintins? A população de Parintins, a maior parte dela está na população rural ou urbana? Primeiro você tem que preencher a tabela para descobrir. Onde vive a maioria da população de Alto Alegre? Preenche aqui, faz o cálculo para você descobrir. Aqui embaixo está pedindo para você fazer uma pesquisa lá no site do IBGE para descobrir qual o número de habitantes do nosso município de Campos dos Goytacazes. E você vai saber também, através dessa pesquisa, qual o número de moradores da área urbana e da área rural do nosso município. E você vai registrar essas informações no seu caderno de geografia, ok? Na página 307, a atividade continua dizendo assim, ó, eu tenho mais uma tabela, e aqui eu tenho o município de Cruzeiro do Sul, que fica no Acre, e aqui eu tenho o município de Ortigueira, que fica lá no Paraná. E tem também a população rural de cada um, a população urbana e a população total desses dois municípios. E aqui eu tenho um gráfico, onde você vai precisar pintar de acordo com essa tabela. Então você vai pintar de pink, de rosa mais forte, a população urbana
de cada um desses municípios. E você vai pintar de rosa mais claro a população rural. Sendo que aqui nos números eu não tenho os números exatos de acordo com a tabela. Então você vai precisar dar uma aproximada. De que maneira, Tia Verônica? Olha só, por exemplo, população urbana, primeiro de Cruzeiro do Sul. Então vamos ver aqui, ó. Cruzeiro do Sul, população urbana, 55 mil. Então vem comigo, olha, eu tenho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil. Eu não tenho 55. Mas aí eu penso, entre 50 e 60 tem uma linha marcando um meio aqui entre eles dois. Entre 50 e 60, no meio desses dois, eu tenho exatamente 55 mil. É a população urbana de Cruzeiro do Sul. Deu para entender a aproximação que você vai precisar fazer aqui no gráfico? Porque você não vai encontrar exatamente os números da tabela. Então, você vai dar uma aproximadinha. Ó, vou explicar mais um, olha. E a população rural de Cruzeiro do Sul, ó. Rural de Cruzeiro do Sul, 23 mil. Aqui eu tenho 10 e tenho 20, mas eu não tenho 23. Então, eu vou passar do 20 um pouquinho, simulando 23. Deu para entender? Então, tá bom. Página 308. Olha só na 308. Acompanha aí comigo. Está falando na 308 sobre o modo de vida das pessoas que vivem no espaço rural e do espaço urbano. Na 308, fala sobre o modo de vida do espaço rural. Aqui explica que no espaço rural as pessoas trabalham na agricultura, na pecuária e no extrativismo. A agricultura é a atividade que trabalha no campo, na plantação, plantando e colhendo. A pecuária é a atividade de criação de animais. E o extrativismo é a atividade que retira da natureza os recursos que ela me fornece. Por exemplo, uma pessoa que trabalha nas minas, extraindo pedras preciosas. Essa atividade é chamada de extrativismo. Aqui também está falando que as pessoas do campo, elas buscam o seu lazer na natureza. Por exemplo, nas florestas, fazendo camping, fazendo acampamentos, fazendo cavalgadas. São atividades que podem ser feitas na natureza, que geram bem-estar e lazer e que às vezes são procuradas até mesmo por moradores da zona urbana, sabia? Moradores da cidade às vezes vão procurar esse tipo de lazer lá no campo, ok? Na página 309 está falando sobre o modo de vida das pessoas agora da cidade. Na cidade, as pessoas vivem um pouquinho diferente do campo, porque o trabalho da cidade é diferente. Na cidade, a gente não vê as pessoas trabalhando muito em agricultura, em pecuária, em extrativismo, porque isso são atividades predominantes do campo. Na cidade, ao contrário disso, as pessoas se divertem, por exemplo, em lanchonetes, em cinemas, em shoppings, diferente do campo, onde a gente viu que eles se divertem em cavalgadas, acampamentos. Na cidade, as pessoas trabalham em indústrias, no comércio, no campo eles trabalham na agricultura, na pecuária. Então existe um modo de vida um pouco diferente entre o campo e a cidade. Porém, existem algumas semelhanças também. Existem algumas coisas que são parecidas na vida do campo e da cidade. Por exemplo, no campo, as pessoas usam transporte coletivo para trabalhar, ônibus, por exemplo. E na cidade também. Aqui na cidade nós usamos muita tecnologia, por exemplo, a internet. Você sabia que no campo as pessoas também utilizam tecnologia? Que a internet também é usada no campo? Então a vida no campo e da cidade tem semelhanças e diferenças, ok? Para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer a atividade da página 310, que pede para você escrever 3 atividades que você faz no seu dia a dia que caracterizam uma vida na cidade. 3 coisas que você faz no seu dia a dia que são comuns na cidade. 2. Você vai escrever uma semelhança
entre a vida do campo e a vida da cidade. Eu acabei de citar aqui para vocês duas semelhanças. O transporte público é uma delas. Tanto os moradores do campo quanto os moradores da cidade utilizam o transporte público. É uma semelhança, ok? E para finalizar, você vai desenhar aqui um lazer da área rural e um lazer da área urbana. Uma forma de se divertir na área rural e na área urbana. Se por um acaso você não se lembrar, dá uma lidinha lá no texto, que o texto da página 308 e 309 vem dizendo formas de lazer de cada uma dessas duas áreas, ok? Ó, um beijo para você. Se tiver qualquer dúvida é só chamar aqui no grupo que a tia tira a dúvida, tá bom? Tchau, tchau!